Bom, pessoal, aqui nós vamos começar a introdução da química orgânica. Vamos lá. Aqui temos um nanokit, olha que bonitinho. Isso aqui é uma estrutura mesmo, é uma substância. Vamos lá, aqui é um pequeno histórico. Esse senhor, o Berzelius, é um químico sueco, que em 1807 ele lançou essa teoria da força vital, que ele dizia que apenas os seres vivos, né, animais e vegetais, eles sintetizavam, produziam compostos orgânicos, os poucos que se conheciam na época, e que não era possível produzir em laboratório, artificialmente. E um ex-aluno dele, esse Wöhler, Friedrich Wöhler, em 1808, ele começou a derrubar essa teoria através desse experimento aqui. Ele aqueceu o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, e ele se transformou na ureia, que é um composto orgânico. Então, ele produziu em laboratório um composto orgânico. Então, a teoria, dali para frente, ela começou a ser derrubada. Depois, mais para frente, com outros experimentos, derrubou de vez. E o Berzelius também não tinha explicação o porquê disso, né? Era uma teoria bem fraca. E hoje, atualmente, são conhecidos mais de 19 milhões de compostos orgânicos, tá? Usados em todas as indústrias possíveis e imagináveis. Agora aqui a gente vai dar uma olhada nos postulados de Kekulé. Ele estudou o carbono, porque os compostos orgânicos têm carbono, certo? Ele é tetravalente, acredito que todos saibam disso, né? Família 4A, grupo 14, 4 elétrons na última camada e precisa de mais 4 ligações, né? Aqui ligações covalentes, formando os pares para que fiquem estáveis, e aí temos os compostos. Pode ser ligação simples, dupla, tripla. O segundo postulado, ele tem 4 valências livres. Isso quer dizer, aqui temos o composto, ele chama-se cloroformo, tá? Ou clorometano. O cloro aqui, ó, está na direita. Ele pode estar na direita, como aqui embaixo, na esquerda ou em cima. Quando fala essas valências livres, então o cloro ele fica em qualquer posição e o composto é o mesmo, não altera, tá? Esse é o segundo postulado. E o terceiro postulado é que o carbono ele forma cadeias carbônicas. Ele vai se ligando uns aos outros. Então, a menor cadeia é com um só, pode ter com 2, com 3, 4, 10, 15, 20, 50, 100. Aí já são os polímeros, são cadeias gigantescas, né? Como o plástico, por exemplo. Vamos ver as propriedades gerais, né? Aqui dos compostos. Eles têm ponto de fusão e ponto de ebulição baixos, a solubilidade somente em solventes apolares, porque eles são apolares, né? Apolar com apolar. Em solução aquosa não conduz eletricidade, porque não se dissocia em íons, e ele podem apresentar polimeria e isomeria. Isso nós vamos estudar posteriormente. Tipos de ligação, tipos de união entre átomos de carbono. Tá? Então, pode ocorrer ligação simples, né? Aqui esse traço está indicando o par de elétrons compartilhado, né? Que é a ligação covalente, duplas ou triplas. Tá? Fórmulas. Temos a fórmula, podemos demonstrar através de fórmula eletrônica, estrutural, molecular ou a forma geométrica. Aqui a fórmula eletrônica do composto mais simples, que é o metano, né? Um carbono e 4 hidrogênios. Tá? Aqui a fórmula eletrônica, mostrando o par de elétrons compartilhado formado por um elétron de cada elemento, certo? Ligação covalente. Aqui a estrutural, que mostra o traço que é a ligação, né? Aqui, ligação simples. E aqui a fórmula molecular, CH4, ok? E aqui a fórmula geométrica, o carbono no centro e os hidrogênios, né? O diferente fica no centro.
e os ligantes ao redor, formando aqui um tetraedro. Agora aqui, na molécula, na estrutura de um composto, a gente pode classificar o carbono, tá? De diversas formas. Vamos lá, a classificação do carbono é pelo número de carbonos ligados a ele. Então, aqui tem um exemplo, e os carbonos estão numerados, né? De 1 a 8. Então, aqui é a estrutura, tá? Aqui, ó. Isso aqui está formando a estrutura. O que não tem nada aqui é uma ligação com o hidrogênio, tá? Tudo com hidrogênio. Então, ó, o carbono 1, o carbono 4, o carbono 5, o 6 e o 8, eles estão nas extremidades, tá vendo? Nas extremidades, ó. Extremidade. Tem mais ninguém ligado a ele. Então, esse carbono aqui, né, esses 5 carbonos das extremidades, ele está ligado apenas a um carbono. O 1, ele está ligado ao carbono 2. O 5 ao 2. O 4 ao 3. O 8 ao 7 e o 6 ao 7. Então, ele se liga apenas a um outro átomo de carbono. Eles são os carbonos primários nessa estrutura. Os carbonos secundários, né, no caso aqui, só tem o carbono 3, que está ligado, o 3, só o 3. Ele está ligado a outros 2 carbonos. Ele está ligado ao 2 e ao 4, tá? O carbono 7 está ligado a outros 3, ao carbono 6, 8 e 2, tá? Ligados diretamente, tá? Ligados diretamente. Então, ele é carbono terciário. E o carbono 2 está ligado a outros 4, ao carbono 1, 3, 5 e 7. Este é o carbono quaternário, tá? Vamos lá. Pode ser classificado agora as cadeias em diversas formas, tá? Então, cadeias abertas, tá? Também chamadas acíclicas, né? Cíclicas quer dizer fechadas, o A é a negação, ou alifáticas. Tudo isso é cadeia aberta, tá? Vamos lá. Ela pode ser homogênea, isso quer dizer que entre átomos de carbono, aqui a cadeia poderia ser muito maior, né? Mas entre átomos de carbono não tem um átomo diferente, tá? Tem só átomo, na cadeia só átomos de carbono. Então a cadeia é homogênea. Cadeia heterogênea possui o heteroátomo entre átomos de carbono, é sempre entre, tá? Então entre esses 2 átomos de carbono tem um átomo de oxigênio, tá? Então isso é uma cadeia heterogênea. A cadeia também ela pode ser normal ou ramificada. Cadeia normal, né? Ela não tem, aqui está faltando apenas os hidrogênios, tá? Quando a gente não marca nada é porque são os hidrogênios que completam as ligações. Aqui, o que nós temos? Nós temos um outro carbono aqui ligado, que a gente chama pendurado, tá? Pode ser pendurado para cima ou para baixo, tá? Isso é uma cadeia ramificada. Então, por exemplo, esta aqui é uma cadeia aberta, normal, homogênea, tá? Essa é aberta, homogênea e ramificada. A classificação é de todas as formas que a gente pode fazer, tá? Também pode ser saturada ou insaturada. Saturada quando entre átomos de carbono só tem ligação simples, tá? Quando tem entre átomos de carbono ligação dupla ou tripla, tá? Pode ser mais do que uma, a cadeia é chamada de insaturada. É comum dizer assim, a cadeia possui insaturações. O que são as insaturações? As ligações duplas ou triplas, tá? Aí a cadeia pode ser fechada ou cíclica. Também, aí temos aqui, ela pode ser aromática ou não aromática. Quando ela é não aromática, ela é alicíclica também. É a mesma coisa de falar não aromática. Percebe aqui, ó, a cadeia é fechada, tá vendo? Eu saio desse carbono, dou aqui a volta fazendo anti-horário ou horário, eu vou para o mesmo lugar. Não é uma cadeia aberta que tem extremidades, né? Isso é uma cadeia fechada, tá? E toda a cadeia fechada, ela forma uma figura geométrica. Aqui, por exemplo, com 4 carbonos, está formando um quadrado, tá? Isso aqui é um quadrado.
Aqui embaixo, o que define a cadeia ser aromática ou não é justamente ter esse composto que é o benzeno ligado à cadeia fechada, à cadeia aberta, tá? Ou ter ele apenas com uma pequena ramificação, tá? Mas tendo ele na cadeia, a cadeia é aromática. Aqui percebe, tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Fórmula molecular C6H6. E tem 3 ligações duplas, elas são intercaladas por ligação simples. Então, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E essas duplas podem estar em qualquer posição. Poderia estar aqui a dupla. Consequentemente, aqui seria simples, aqui a dupla, aqui a simples, aqui a dupla e aqui a simples. Tá? Pode ser demonstrado dessa forma também. Que forma? Isto aqui é um hexágono, certo? Toda cadeia fechada forma uma figura geométrica. 6 carbonos, aqui tem um hexágono. O vértice, né, que é a ligação entre um lado e o outro aqui, uma aresta e outra, aqui é um carbono. Aqui é outro, o outro, tá? E aqui, ó, esse traço, ele está indicando que aqui tem a ligação dupla, porque essa aresta aqui é uma ligação. Aqui é outra, está definindo que é a dupla. Ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Quando muda de posição, quando não, ela muda de posição constantemente, a gente chama isso de ressonância. E aqui está sendo demonstrado o hexágono com um círculo central aqui. Esse círculo está demonstrando a ressonância, que a dupla ligação pode estar em qualquer posição, né? Que não haverá problema. Se está aqui, aqui é simples, e assim por diante, tá? Ela vai se alternando. E todas essas formas aqui, né, essas configurações aqui, isso aqui é o benzeno. Benzeno, benzeno, benzeno. Quando está dessa forma, com esse círculo no meio, também é chamado de anel benzênico, tá? Anel benzênico, mas a substância chama benzeno. E os compostos que tinham o benzeno na estrutura foram chamados de aromáticos porque eles encontravam nas essências, né? Perfume é produzido desde, sabe Deus quando, né? Naquela época, disse Jesus, já tinha há muito tempo perfumes. E as essências eram extraídas das flores, né? E óbvio que tem um cheiro agradável, aromático, delicioso. Depois perceberam, né, que a maioria é muito fedido, né? Mas continua a chamar de aromáticos. Bom, quando tivermos um aromático, pode ter um núcleo só. A gente chama de núcleo aqui, né? O núcleo aromático. Então, mononuclear, um só. Quando tem 2 ou 3, a gente chama de polinuclear. E aí o polinuclear, ele pode ser isolado. Tá? Ele está isolado porque tem um carbono aqui entre eles, né? E então a gente é denominado como isolado. E quando está assim, ó, tá vendo? Ligadinho um aos outros, são chamados de condensados, tá? E também, então, uma cadeia fechada, ela pode ser saturada ou insaturada. Olha a insaturação aqui, tá? Pode ser homogênea ou heterogênea. Aqui é um carbono, outro, e aqui entre esse carbono e esse a gente tem um nitrogênio. Então, entre átomos de carbono eu tenho um átomo diferente. Então, essa cadeia aqui é fechada, é heterogênea, saturada é heterogênea. Essa dupla ligação aqui está entre carbono e oxigênio. Todas as outras ligações entre carbonos são simples, então é uma cadeia saturada. Esse átomo que está aqui, se aqui não tivesse esse nitrogênio, fosse um carbono, essa cadeia seria homogênea. Por quê? Porque esse oxigênio não está entre átomos de carbono, tá? Está entre um carbono e um oxigênio. Ele está para fora, tá? Igual a insaturação. Bom, podemos ter cadeias mistas.
que é? Aqui eu tenho uma parte fechada e uma parte aberta. Eu tenho uma parte aromática e outra não. Isso é cadeia mista. Inclusive aqui eu fiz propositalmente de mostrar a molécula da hidroxicloroquina, que o Bostanaro, o Bozo, o Bestial, indica isso como o medicamento adequado para a Covid-19, né? Múmia paralítica, desculpa. Então essa é a molécula e é uma molécula mista, né? Aqui, se esse OH aqui, né, que do hidroxi, ele não estiver aqui, passa a ser a cloroquina, que eu não tenho também certeza se a configuração da molécula é assim, sem o hidroxi, esse OH, tá? Mas tem essa diferença e ele não está presente com certeza. Perfeito? E aqui tem um resumão, um mapa mental, conceitual, como o pessoal fala aí, né? Um resumão, cadeia carbônica, ela pode ser aberta, blá, 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 fechada, e é isso aí, tá? Rapaziada, isto aqui, depois eu posto, tá? E por enquanto ficamos por aqui, certo? Lembre-se de se cuidar. Obrigadão, abração, até mais.